Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Miranda Fala. Eu sou a Miranda e hoje eu não vim apresentar com aquela alegria de sempre o nosso início dos vídeos, mas eu vim falar de um assunto muito importante, que é como a gente está passando aí a nossa quarentena, em aspas, né, entre aspas, a respeito do Covid-19, o novo coronavírus, gente. Não tá sendo assim muito fácil, tem sido muito triste. Vejo ruas bem vazias, mas a gente sabe que é necessário. O mundo inteiro tá parando por causa dessa doença e não seria diferente aqui no Brasil. Logo aqui no Brasil, que não tem estrutura nenhuma, gente, nenhuma. Para quem vive aqui, conhece e sabe muito bem disso. Vocês não imaginam. Quem não passa por isso, gente, não imagina como é uma UPA. Aqui, pelo menos da Baixada Fluminense, acredito que no centro do Rio também é a mesma coisa. É lotado, gente, não tem como. E gente no corredor, e realmente é muito, muito triste. Esses dias a gente precisou levar minha mãe no hospital, antes dessa loucura de coronavírus começar. E a gente viu, assim, a realidade de como tá, gente. Tá terrível. Nem os hospitais particulares estão conseguindo aí fazer o papel que eles devem fazer, de fazer os testes e tudo mais, estão mandando para casa. A gente está vendo relato disso. Você imagina as UPAs, os hospitais públicos, como as pessoas pobres, gente, que não tem condição, vai ficar com essa enfermidade quando estourar mais ainda. Deus queira que não, mas ao que tudo indica, isso vai estourar e vai causar muito, muito problema. E como se não bastasse, não só os problemas de saúde, mas também os problemas financeiros, gente, porque na empresa do meu esposo mesmo, o patrão dele já conversou, ele é promotor de vendas, ele vende pneu no mercado extra, dentro do shopping. O shopping tá todo fechado, gente. Imagina essas pessoas, imagina os patrões dessas pessoas, como o patrão do meu esposo está muito preocupado. Vai ter que mandar a gente embora, o menino que trabalha com ele vai ter que ir embora. Vai ficar só o meu esposo, creio eu, em nome de Jesus. E ele vai ganhar férias, se tudo continuar da maneira que tá, vai ganhar férias agora, pra não ser mandado embora, gente. Dizem que vai ficar aí por pelo menos 2 meses, então é muito preocupante isso daí, toda essa loucura do coronavírus que tá acontecendo no mundo inteiro, né? Mas começou aqui no Brasil logo num lugar tão precário como aqui, né? Onde a saúde é tão precária. E aí a gente imagina como vai ficar aí essas pessoas desempregadas, como as pessoas vão comprar comida, como vão pagar água, luz, aluguel, algumas pagam aluguel, então assim é muito complicado. Então a gente, antes mesmo disso estourar demais, assim, quando começou os primeiros casos, a gente já ia fazer a compra do mês, e aí a gente foi no mercado, comprou algumas coisas a mais, assim, umas coisinhas outras a mais, pra dar aí pra pelo menos 1 mês e meio, acredito eu que dê pra 1 mês e meio, mais ou menos. E eu vim mostrar pra vocês mais ou menos como a gente tá lidando com isso aqui. Meu esposo ainda tá trabalhando porque os mercados estão abertos, então a princípio ele vai continuar trabalhando, não tem jeito, mas a gente só fica em casa, não sai pra nada, só pra comprar água, porque a gente ainda tá comprando água aqui. Teve esse episódio ainda da água ruim aqui no Rio de Janeiro, mas a gente ainda tá comprando pra beber, porque sinceramente ainda tá meio rançosa, a gente não tá conseguindo beber ainda. Não tá tão ruim como no início, mas ainda tá rançoso, então a gente tem que comprar aí ainda água. Então, assim, tá bem complicado. A gente tá vivendo, assim, uma série de momentos muito difíceis. Desde de janeiro, fevereiro, agora março, a gente já tá entrando aí com essa pandemia aqui no Brasil. Teve ameaças de guerra, surto agora de coronavírus. Então, assim, você vê que as coisas estão apertando. E eu creio particularmente que estamos vivendo aí no início das dores, com certeza. As dores de parto estão ficando cada vez mais frequentes. Mas não se preocupe, acalma o teu coração, vai dar tudo certo, o Senhor é conosco, nós devemos orar, fazer o nosso papel. A minha igreja vai ter uma reunião nesse domingo, mas não vai ter culto, vai ter só uma reunião de membros mesmo e com todos os cuidados necessários, gente. 1 metro de distância, o pastor já avisou, vai ficar alguém lá para dar as instruções na porta. Então, assim, temos que ser responsáveis, gente, pelo amor de Deus, não vai pegar esses pastores que pegam e colocam um monte de gente aglomerada dentro de um templo fechado, sem ar-condicionado, sem nada. Isso não é nada prudente. Prudência não tem nada a ver com falta de fé. Já vou logo avisando, tá, gente? Então não é prudente se enfiar um monte de gente no templo sabendo que essa doença tá por aí. Mas isso não quer dizer que você não deva cultuar o Senhor. Faça cultos em casa.
Aqui mesmo a gente vai fazer culto em casa. Eu vou tentar gravar pra vocês pelo menos um deles, pra vocês verem mais ou menos como a gente vai fazer. Eu, meu esposo e meu filho de 2 anos. Ele já sabe orar, hein, gente? Tá no bom caminho. E eu vou fazer pra mostrar pra vocês também essa semana. Então, gente, eu vou começar aí mostrando pra vocês. Lembrando que a gente fez compra mesmo do mês, porém a gente comprou um pouquinho a mais do que a gente geralmente compra pra poder estocar mesmo por um tempinho, pelo menos. A gente não sabe como vai ficar a situação do nosso país. Vamos começar aqui pelos leites. Esse daqui, meu esposo comprou lá onde ele trabalha, 2 leites, 2 quilos, né? Esse daqui já vem mais 2 quilos, são 4 quilos aí de leite ninho, leite em pó. Aqui temos macarrão. Comprei esse de 1 quilo, com 2 quilos só aqui de macarrão. Isso daqui são besteirinhas mesmo que a gente compra todo mês, não conta muito. A gente comprou também enlatado, isso aqui é muito importante. A gente devia até ter comprado mais, porque rende muito. Já vem pronto, a gente não sabe, sei lá, pode faltar gás, como é que a gente vai fazer comida, tem que pensar nisso. Aqui eu tenho 2 quilos de farinha de trigo, 2 quilos de sal, nem usa muito, mas é porque a gente esqueceu que já tinha e comprou. Aqui eu tenho 3 quilos de açúcar, mais um leite em pó, o pão normal, a gente sempre compra mesmo, 5 quilos de feijão, 20 quilos de arroz, tá, gente? Isso daqui também é uma coisa bem importante, biscoito. Compra muito biscoito, você que tá pensando em comprar mais, porque biscoito ele já vem pronto, não estraga. E aqui a gente tem aí alguns biscoitos, tá? Vamos lá, nesse cantinho aqui, cada pote desse tem uma coisa. Esse daqui tem um pouquinho de leite em pó ainda. Esse de baixo tem mucilon. Esse daqui tem farinha láctea. E cada pote desse acho que tem uma coisa. Esse aqui tem Neston e esse aqui também acho que tem... Acho que aqui é Nescau, alguma coisa assim que eu coloquei aqui dentro. E aqui tem dois potes de Nescau, 2 latas. Eu também comprei leite, tá? Leite líquido, papel toalha, porque pra gente é bem útil. A gente frita bastante coisa. E aqui também, gente, é bem importante. Eu comprei mucilon pro meu filho. Ele come bastante dessas coisas. E aí eu tenho aqui farinha láctea pro Nicolas. Acho que tem 4 ou 5 pacotes de farinha láctea, 2 Neston. Aqui eu tenho molho, tem 6 molhos aqui de tomate, alguns molhos aqui também, pra vocês verem. Eu tenho milho, ervilha, a gente não usa muito isso, mas a gente quis comprar, sei lá, pra deixar aqui. E, gente, é mais ou menos isso que eu tenho, tá, de estoque. Claro, gente, isso aqui é pra caso falte comida ou aconteça alguma coisa de ruim no nosso país, então acho que a gente tem que comprar um pouquinho a mais, quem puder, e ficar, assim, preparado pro pior, esperando o melhor, mas preparado pro pior. Então, assim, a gente já foi pro mercado, sim, bem antes disso estourar e comprou uma coisinha ou outra a mais pra poder guardar caso aconteça aí um desastre maior aqui no nosso Brasil. A gente sabe que a gente não tem como aguentar uma epidemia desse tamanho, então a gente não sabe muito bem o que vai acontecer, tá bom? E se você não tem, por acaso, condição de fazer um estoque, pelo menos do mais simples ou básico possível, o que eu recomendo pra você, peça ajuda a uma igreja, porque se ela realmente for uma igreja de Deus, ela vai te ajudar, tá bom? Lá na igreja a gente tem esse trabalho, esse serviço de cesta básica, eu acredito que agora mais do que nunca, tá bom, gente? Esse foi o vídeo, eu vou mostrar pra vocês também um pouco de mistura que eu tenho aqui em casa, não é muito. Mistura a gente comprou normal mesmo, porque nunca se sabe se a luz pode faltar, ou o gás pode faltar, não chegar na nossa casa, então eu não quis fazer estoque de mistura, bem pouquinho mesmo, vou mostrar aqui pra vocês rapidinho, pra gente finalizar o vídeo. Então, gente, eu coloquei aqui todas as misturas que a gente tem na pia pra vocês verem. Não é muita coisa, é coisa do mês mesmo. A gente come bastante frango, como vocês podem ver. Aqui são aqueles nuggets chiquinitos, uma coisa assim, de fritar, empanadinha de frango. Aqui temos linguiça. E aqui umas bandejas de frango, tá? 7 bandejas de frango aí, de peito, de coxa e sobrecoxa. Enfim, gente, esse aí é o nosso estoque pra vocês terem uma noção do que estocar, ver se abre a mente de vocês, tá bom? Não comprei muita carne, porque carne, como eu falei pra vocês, estraga, então pensem nisso. E bom, amores, pra finalizar esse vídeo aí, eu vou ler um texto que é muito esclarecedor, que fica lá em Mateus 24, gosto muito de ler Mateus 24,
no capítulo 6. Capítulo 6 não, capítulo 4, vamos lá. E Jesus respondeu: cuidado, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerra, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares, e tudo isso será o início das dores. Então, meus amores, não tenham medo, porque se a gente já está com medo no início, a gente não aguenta o final. E a vitória vai ser para aqueles que aguentarem até o fim, perseverarem até o fim. Então, perseverem, tenham fé que o Senhor vai nos guardar. Tem um salmo que diz: somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque a ira do Senhor vai cair sobre os ímpios e não sobre aqueles que são verdadeiramente servos do Senhor. Claro que muitos servos de Deus vão morrer, porque vai ser necessário que isso aconteça, mas não tenham medo. Ainda que a gente venha a morrer nesse mundo, estaremos com o Senhor na eternidade. Então Deus não nos deu um espírito de medo, mas um espírito de alegria e de perseverança nele. Então não tenham medo, tá bom, gente? Essa é a minha palavra aí pra vocês hoje. Vim mostrar isso. Se vocês puderem, se preparem um pouco mais. Os preços devem subir. As coisas vão começar a faltar. Vai ter tumulto. Isso é normal. Vocês viram na greve dos caminhoneiros como funcionou. Então, assim, não tenham medo, mas tenham coragem. Espírito de coragem. Sejam fortes, sejam prudentes também. Porque por mais que você ore antes de sair de casa, você não atravessa a rua com os olhos fechados sem olhar para um lado e para o outro, né? Então é a mesma coisa com a questão do coronavírus. Você vai orar, mas você vai fazer a sua parte de estar sempre ali lavando as suas mãos, noções de higiene básicas, tá bom, gente? Então esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado e eu venho voltando a falar sobre esse assunto, tá bom? Um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, firmes e fortes.